Bom dia, alunos do quinto ano. Estamos aqui para mais uma videoaula. Nossa videoaula do dia 8 de maio, certo? E nós vamos falar hoje sobre uma coisa muito importante na língua portuguesa, que seria a nossa pontuação, nossos sinais de pontuação, tá bom? Então, olha lá. Os sinais de pontuação que nós vamos ver, ele está no nosso livro de linguagem, da página 68 à página 78. No caso, esse livro aqui, pessoal, livro de linguagem, tá? Da página 68 até a página 78. Então, olha lá, vocês vão ler primeiro, né, esse texto que fala sobre quem é importante, é um texto muito legal que fala a respeito da pontuação, é muito bacana, e depois vocês vão resolver essas atividades de acordo com o que a tia Fernanda vai explicar para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra, que nem a tia Fernanda fala, é moleza igual minhoca, tá bom? Então vamos lá. Sinais de pontuação, página 68 a 78. Então, olha lá, os sinais de pontuação são fundamentais para uma boa escrita, né? Quando a gente quer realmente saber o que a pessoa está escrevendo, a gente fala assim, nossa, como aquela pessoa é culta, como aquela pessoa sabe escrever, com certeza é porque aquela pessoa também leu muito, não é mesmo? Então, olha só, elas são o fundamento da boa escrita. Sem a pontuação não existe uma escrita correta, uma escrita bonita, que a gente consiga, que ela dê entendimento para nós, que a gente consiga entender o que a pessoa quer falar, tá bom? Elas facilitam o entendimento do que se quer dizer e a compreensão de quem está lendo. Então, olha só, vou ler novamente, olha que frase importante. Facilitam o entendimento do que se quer dizer. Então, a pessoa vai entender aquilo que você está querendo dizer. E, em contrapartida, melhora a compreensão de quem está lendo. É muito mais fácil nós lermos coisas com pontuação, não é mesmo? Então, olha só, e tem mais uma função, elas dão sentido ao texto, à frase, ao trecho, tá bom? Dar sentido, excelente frase. E nós vamos começar com o primeiro ponto, que seria o ponto de exclamação. O ponto de exclamação, ele é utilizado para exclamar. É colocado em frases que denotam sentimentos como surpresa, desejo, susto, ordem, espanto e entusiasmo. Na opinião da tia Fernanda, esse é o ponto mais fácil da gente estudar, né? Olha aqui dois exemplos. Que horror! Ganhei! Olha lá, usando o ponto de exclamação, tá bom? Agora, olha lá, ponto de interrogação. Para que nós usamos ponto de interrogação? Ele é utilizado para interrogar, para perguntar, para fazer uma pergunta, certo? Olha lá as perguntas. Quer ir ao cinema comigo? Fala, não, não podemos ir no cinema agora na quarentena, certo? Não podemos. Então, olha lá, quer ir ao cinema comigo? Será que eles preferem jornais ou revistas? Então, olha só, olha as perguntas sendo feitas. Então, toda vez que nós formos fazer uma pergunta, nós temos que colocar o ponto de interrogação, tá bom? Agora, vírgula. Olha lá, olha a nossa vírgula aqui. Ela indica uma pausa no discurso. Sua utilização é tão, mas tão importante que pode mudar o significado quando não utilizada da forma correta. Exatamente. Se a vírgula, se você mudar a vírgula de lugar durante a oração, pode acontecer de você estar mudando a frase de sentido e a pessoa, de repente, não entender exatamente aquilo que você quer dizer. Ou até mesmo você pode ser mal interpretado, a pessoa entender de forma errada o que você quer dizer e a situação ficar mal para você. Então, olha como a vírgula é uma coisa importante, é um sinal importante da língua portuguesa.
Aí nós temos aqui a frase: vou precisar de farinha, ovos, leite e açúcar. Vocês percebem como ela dá a pausa de uma palavra para outra? O ponto, ele dá a pausa da oração, da frase. A vírgula não. A vírgula, ela dá a pausa de uma palavra para outra. Tá bom? E a reticências. Quantos alunos eu já vi colocando reticências quando fala etc, 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 né? Então, olha lá, as reticências, elas servem para suprir palavras, textos ou até mesmo indicar que o sentido vai muito mais além do que está expresso na frase. Então, assim, ó, é quando na minha frase a pessoa tem que subentender que eu quero colocar algo mais, que eu queria colocar muitas coisas, mas não dá, certo? Mas não vai caber no meu papel, tá bom? Então, olha lá, olha os exemplos que a tia Fernanda trouxe. Ana gosta de comprar sapatos, bolsas, calças. Pelo jeito, a Ana é uma menina que compra tudo que vê pela frente. Então, você poderia colocar muito mais, ó. Ana gosta de comprar sapatos, bolsas, calças, joias, sei lá, tênis, gosta de também ir ao cabeleireiro, blusa. E assim, aqui vocês percebem que a Ana, ela gosta de comprar muito mais coisas além do que está colocado aqui. Então, esse é o sentido da reticências, tá bom? Agora, os dois pontos, né? Os dois pontos, ele é utilizado antes de uma explicação para introduzir, colocar, né, uma fala ou para iniciar uma enumeração, de coisas, para que seja colocada uma coisa após a outra. Enumerar, dar sentido, tá bom? Então, olha lá um exemplo. Na matemática, as 4 operações essenciais são, olha eu enumerando lá, adição, subtração, multiplicação e divisão. Vocês perceberam que os dois pontos, eles estão enumerando, eles estão falando assim, olha, depois de mim vem uma enumeração, vem uma quantidade de coisas. Eu estou explicando também quais são as operações essenciais, que são adição, subtração, multiplicação e divisão. Entenderam? Olha lá, agora o nosso ponto, nosso querido ponto, ele é utilizado para terminar a ideia ou discurso e indicar o final de um período. Então, ele dá a ideia, ele termina a ideia, né? Ele termina a oração, ele termina a frase, né? E também faz o final de um período, o final de uma dissertação, o final de um texto, um final de cada frase, certo? Mas ele também é utilizado nas abreviações. Quer ver uma abreviação? Olha lá, o SR de senhor. Em seguida dele, eu utilizei um ponto. E olha a frase como ficou. Senhor João, seu voo foi cancelado e ponto final. Terminei a minha oração, certo? Olha outra frase. O filme recebeu várias indicações para o Oscar. Ponto final. Tá bom? Próxima pontuação seria o ponto e vírgula. Eu diria para vocês que o ponto e vírgula, ele é difícil de ser usado. Mas querem... Você filma aqui em mim, Lê? Querem entender um sentido para o ponto e vírgula? O ponto e vírgula, ele é usado assim, ó. Quando vocês percebem que a frase de vocês está muito grande, ela precisa ser muito grande para ser entendida, porém, no meio dessa frase, você precisa fazer uma separação dela sem ter que usar o ponto final. Então, você vai usar ponto e vírgula. Essa é a dica que a tia Fernanda dá para vocês, tá bom? Então, olha lá. O ponto e vírgula serve para separar várias orações dentro de uma mesma frase e para separar uma relação
de elementos. Então, olha lá, você pode colocar ela para separar uma relação de elementos ou para dividir, né, orações dentro de uma mesma frase, tá bom? Olha lá o exemplo. Os empregados que ganham pouco reclamam. Olha lá, os empregados que ganham pouco reclamam, ponto e vírgula. Os patrões que não lucram reclamam igualmente. Então, olha lá, usou o ponto e vírgula para dar uma divisão a essa frase, certo? Para continuar a frase, porque se ele colocasse somente o ponto aqui, ficaria uma coisa esquisita. Teria que ser uma frase grande só. Então, o que essa pessoa fez com ponto e vírgula, ela dividiu essa frase, tá bom? Olha a outra aqui. Os conteúdos da prova são, dois pontos, geografia, história e português. Português, certo? Aqui no caso eu diria para vocês assim, ó, poderia ser usado vírgula, só vírgula? Poderia, mas também é um caso que nós podemos usar o ponto e a vírgula, tá bom? Agora os nossos parênteses, certo? Eles são utilizados para introduzir uma informação adicional que não é essencial. Então, olha lá. É a mesma coisa assim, eu tenho uma frase. No meio dela, eu quero colocar uma coisa que ela não é essencial para essa frase, que ela não é, às vezes, até nem... Ela é necessária, mas ela, se você fizer a frase sem aquilo que está no parênteses, a pessoa consegue entender completamente aquilo que você quer dizer. Quer ver? Olha lá. O funcionário, olha lá, abriu parênteses, o mais mal-humorado que já vi, fecha parênteses, fez a troca dos artigos. Agora, olha lá, se eu retirasse os parênteses, aonde tem o parênteses, retirasse isso da oração, da nossa frase, olha como ficaria a frase. O funcionário fez a troca dos artigos. Vocês viram que eu terminei a oração, que eu fiz a oração e vocês conseguiram entender? Então, eu apenas estou introduzindo, colocando uma informação adicional nesta frase, mas mesmo assim ela não vai mudar o sentido da frase. Você vai conseguir, se você retirar o parênteses, a pessoa vai entender aquilo que vocês estão querendo dizer. Esse é fácil, né, pessoal? Agora, aspas. Aspas. Quando a gente abre aspas, a gente sempre tem que fechar aspas. Então, não adianta só fazer dois de um lado. Quando você terminar a oração, você tem que colocar dois do outro, certo? Olha lá. Então, qual é a função dela? Reproduzir a fala ou o pensamento de uma pessoa ou personagem. Então, olha só, ela reproduz aquilo que a pessoa ou o personagem está pensando. Ou também ela tem a função de indicar o modo como uma pessoa ou personagem disse uma palavra ou frase. Ela também indica como que isso foi falado. Então, pode ser assim, ó, que ela fale exatamente a fala da pessoa ou que ela fale algo aproximado àquilo que a pessoa falou, certo? Agora, outra função da aspas também, para mostrar discordância em relação ao emprego de uma palavra ou expressão. Então, ela também pode mostrar a discordância de uma palavra ou expressão. Então, olha lá os exemplos da tia Fernanda. Ao despertar, afastou-se sem acordá-la. Olha aspas, abriu aspas. Será que estive com a princesa naquele momento? Então, olha lá, exatamente a frase que a pessoa falou, o pensamento dela, certo? Olha lá, pensava o menino. Então, isso quer dizer o quê? Que o narrador estava falando exatamente a frase que o menino falou. Que ele falou assim, será que estive com a princesa naquele momento? Então, ele está colocando exatamente a frase que o menino falou naquele momento. E um outro exemplo eu já trouxe para vocês também. Por que as orcas são chamadas de baleias assassinas? Certo?
Por que elas são chamadas de baleias assassinas? Olha aspas, abrindo, baleias assassinas. Será que essa pessoa não está tentando colocar uma aspas, uma coisa, como é que eu vou dizer assim, denotando uma negação, dizendo que será mesmo que elas são baleias assassinas, né? Quando a pessoa fala, ela geralmente tem mania de fazer assim, né? Colocar assim, ó, entre aspas, ele falou isso, ó. Mas será que é? Será que é isso mesmo? Então, isso dá a ideia da negação que a tia Fernanda estava falando, tá? Então, olha só. Como a tia Fernanda não podia deixar de trazer algo diferente para vocês, eu trouxe, além do nosso conteúdo, vamos ver se vocês conseguem identificar o que é isso, primeiramente. Seria uma tela de WhatsApp, um print de tela de WhatsApp de uma pessoa que enviou, que fez um assassinato na língua portuguesa. Porque além de não saber fazer a pontuação do que ela escreveu várias palavras de forma errada. Eu vou ler esse horror para vocês e vocês vão tentar identificar essa coisa horrorosa, o que tem de errado aqui, tá bom? Olha lá. Oi, seu Antônio, você já pode vir pegar o seu veículo? Eu já terminei o seu serviço. Aproveita e avisa a Jéssica que na próxima semana eu já faço a entrega da CNH dela. O diretor me ligou afirmando que o depósito que você fez de 1.000 já foi depositado. Obrigado. Seu Antônio, nós estamos fazendo qualquer tipo de serviço pelo Detran. Estamos retirando multas e ainda temos carros e motos para vender, mas esse automóvel serão vendidos em sigilo. Por favor, não comente com ninguém. Meu Deus! O que é isso? Né? O que é isso? Falem para mim. Isso é um horror. Alunos do Nova Vida não mandam mensagens de WhatsApp dessa forma, não é mesmo? Então, assim, o que a tia Fernanda quer dizer é que vocês conseguiram compreender alguma coisa? Uma coisa ou outra sim, mas vocês não acharam que essa pessoa que escreveu essa mensagem escreveu de uma forma bem feia? Eu achei que ficou horroroso, horroroso, né? É horrível receber uma mensagem assim, né? Até porque hoje, assim, nas mensagens de WhatsApp a gente usa muita abreviação. O que pode acontecer também é o corretor ortográfico. O corretor ortográfico do WhatsApp, às vezes ele coloca palavras que a gente nem queria colocar, né? Ele coloca às vezes pela gente que a gente tem que corrigir embaixo, né? Então, assim, sempre quando vocês quiserem corrigir algo que vocês escreveram errado no WhatsApp, a dica da tia Fernanda é que vocês usem o asterisco, a estrelinha, que aí a pessoa vai entender que... E você faz assim, ó, quer ver? Deixa eu pegar aqui. Você faz assim, ó. Filma aqui, lê pra mim. Tá aqui, ó, na minha mão. Filma aqui. Ó, vocês vão fazer assim, ó, asterisco e escrever a palavra, por exemplo, eu errei a palavra você. Aí você coloca na linha de baixo, asterisco, você. E aí a pessoa vai entender que essa palavra você escreveu de forma errada quando você mandou a mensagem para ela, tá bom? Então, olha lá, é claro que a tia Fernanda não ia aguentar ver uma coisa dessas, uma mensagem dessas, e não ia aguentar, ia ter que corrigir ela, porque estava horrorosa. Vamos deixar ela bonita? Então, vamos lá. Ó, eu escrevi a mensagem para o senhor Antônio, então vamos lá. Oi, seu Antônio. Então, eu teria ainda colocado aqui, ó, poderia? Senhor Antônio, né? Você já pode vir pegar, né? Vir e não vim. Vir pegar o seu veículo. Eu já terminei o seu serviço. Aproveita e avisa a Jéssica que na próxima semana eu já faço a entrega da CNH dela. O diretor me ligou afirmando que o depósito que você fez de 1.000 já foi depositado. Obrigado, certo? Senhor Antônio, nós estamos fazendo qualquer tipo de serviço pelo Detran. Estamos retirando multas e ainda temos carros e motos para vender. Mas esses automóveis serão vendidos em sigilo. Por favor, não comente com ninguém. Gente,
Não ficou lindo? Ficou maravilhoso. Isso aqui é uma mensagem de WhatsApp. Isso aqui é uma mensagem de nova vida, certo? Então, assim, a partir de agora, vocês são alunos do 5º ano, alunos da tia Fernanda, né? E a partir de hoje, todos os meus alunos vão escrever dessa forma no WhatsApp. Tá bom? Então, olha só, esses são os conteúdos de hoje, a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então, um grande beijo para vocês e até a nossa próxima aula de português.